Olá, eu sou o Reverendo Hélio, professor de História do Pensamento Cristão no Seminário Presbiteriano Brasil Central, em Goiânia. Hoje nós vamos falar sobre o fundamentalismo, é a nossa aula de número 11. E boa parte do que vamos mencionar aqui é baseado no livro Fundamentos da Teologia Histórica, do Reverendo Alderi Matos. A crescente influência da teologia liberal nas igrejas, nos seminários e no ambiente cultural dos Estados Unidos provocou uma forte reação conservadora no início do século XX, denominada de fundamentalismo. O termo provém do esforço dos protestantes conservadores no sentido de defender os fundamentos da fé cristã e bíblica que eles consideravam ameaçados pelo liberalismo ou, como era conhecido também, o modernismo teológico. Esse movimento pode ser definido como uma forma específica de ortodoxia protestante norte-americana que reagiu contra a teologia liberal do século XIX e início do século XX. Nós podemos observar aqui no nosso slide algumas obras liberais, como O que é Cristianismo, do Harnack, sobre a religião, do Friedrich Schleiermacher, e o livro Teologia do Novo Testamento, do Rudolf Bultmann, publicado no início do século XX. Então, em oposição ao relativismo da teologia liberal, os fundamentalistas adotaram uma postura de afirmação intransigente das doutrinas consideradas essenciais, a começar da doutrina da inspiração verbal e da inerrância das Escrituras. Os antecedentes históricos do fundamentalismo remontam à ortodoxia protestante do período posterior à Reforma, com sua metodologia escolástica, definição minuciosa das doutrinas confessionais e ênfase na inspiração e infabilidade das Escrituras. Nos Estados Unidos, no final do século XIX, o principal representante da posição conservadora era o seminário de Princeton, onde Charles Hodge ministrava aulas e onde Simonton, fundador da Igreja Presbiteriana do Brasil, havia estudado. O que mais tarde distinguiu o fundamentalismo de outros grupos conservadores foi sua atitude de militância agressiva, intolerância diante de posições divergentes e, em situações mais extremas, radicalismo separatista. Essas características contribuíram para a imagem negativa do movimento e de seu nome na mídia e na cultura popular. É importante observar que o fundamentalismo não era uma denominação, mas era um movimento teológico surgido ali no final do século XIX. O fundamentalismo foi mais ativo no período de 1910 até 1960 e experimentou diferentes fases e tendências nos Estados Unidos e depois no restante do mundo. E no início, o fundamentalismo foi marcado principalmente pelo que era conhecido com o nome de Teologia de Princeton, do Seminário Presbiteriano de Princeton, ali de Nova Jersey. Um dos principais expoentes do escolasticismo reformado foi o teólogo ítalo-suíço François Torrentin, que viveu de 1623 a 1687 e foi autor de uma teologia sistemática altamente complexa, publicada em 3 volumes, a Institutio Theologiae Elenchicae, que foi publicado recentemente em português pela editora Cultura Cristã, e você pode adquirir lá. Em sua defesa da autoridade bíblica, esse estudioso chegou a afirmar até mesmo que os pontos vocálicos do texto hebraico do Antigo Testamento eram divinamente inspirados. Em 1812, quando foi fundado o primeiro seminário presbiteriano nos Estados Unidos, em Princeton, Nova Jersey, a obra de Turretin se tornou o principal livro-texto utilizado na formação teológica e pastoral dos futuros ministros durante mais de um século. 1812 a 1921, 4 teólogos e professores calvinistas, Archibald Alexander, este daqui,
Charles Hodge, esse terceiro aqui de cima, à direita. Archibald Alexander Hodge, o primeiro da linha de baixo, e depois Benjamin Breckinridge Warfield, ou mais conhecido como B.B. Warfield, ensinaram o que ficou conhecido como a Teologia de Princeton, uma versão da ortodoxia protestante adaptada ao contexto norte-americano. Essa teologia lançou os alicerces doutrinários do futuro fundamentalismo. O maior desses teólogos de Princeton, e mais conhecido entre nós, foi Charles Hodge. Ele nasceu em 1797 e morreu em 1878. Procedente de uma família presbiteriana conservadora da Nova Inglaterra, alcançado pelo reavivamento de 1840, no entanto, tomando uma postura mais conservadora da chamada velha escola nos Estados Unidos, ele frequentou o seminário de Princeton, onde se dedicou ao estudo da obra de Turretin. Após a formatura e ordenação, aprofundou os estudos em várias universidades europeias, nas quais teve contato com a teologia liberal, que considerou inadequada em contraste com a herança calvinista. Buscando um fundamento filosófico para a sua teologia, descobriu o realismo escocês do senso comum, proposto por Thomas Reid, que viveu de 1710 e 1796. Esse pensamento filosófico de Thomas Reid já foi publicado em português. Você pode adquirir nas boas bibliotecas e livrarias do nosso país. Nessa filosofia de Thomas Reid, ficava dito que os seres humanos são dotados de faculdades que proporcionam observações e ideias confiáveis acerca do mundo. Basta reunir e classificar as evidências, generalizando cuidadosamente tais fatos. Então, Hodge adaptou essa filosofia do senso comum como o ponto básico filosófico da apresentação da sua teologia, a sua teologia sistemática. Então, com Hodge, esse conceito se tornou o embasamento filosófico da teologia de Princeton. Em sua volumosa teologia sistemática, tem uma fotografia aí no PowerPoint dela, muito grossa mesmo, que foi publicada entre 1871 e 1873, ele tratou a teologia como uma ciência racional cujo método consiste em coletar e organizar os dados da revelação bíblica, assim como a ciência faz com os dados da natureza. A partir daí, Hodge elaborou um sistema altamente coerente de teologia reformada conservadora. Esse sistema se apoiava inteiramente nas escrituras, que Hodge considerou verbalmente inspiradas, infalíveis e normativas, contendo proposições, ou seja, declarações da verdade, que deviam ser organizadas por seres humanos racionais orientados pelo Espírito Santo. E a crítica que Hodge fazia à teologia liberal se concentrou em Friedrich Schleiermacher, cujas preleções havia assistido em Berlim quando estudou por lá. Considerou a sua influência perniciosa e debilitante por causa do seu subjetivismo e por reduzir o cristianismo a uma intuição mística. O sistema doutrinário de Hodge foi uma expressão da ortodoxia protestante clássica como algo a ser defendido e transmitido fielmente sem inovações. Deu ênfase à majestade e soberania divina, mas tocante à eleição optou pelo infralapsorianismo. Ele condenou o arminianismo como uma concessão ao humanismo e um atalho para o liberalismo. As suas posições foram mantidas e reforçadas por seu discípulo Benjamin Warfield, ou B.B. Warfield, que o sucedeu como professor de teologia didática polêmica em Princeton de 1887 até 1820,
perdão, 1887 a 1921. Nessa época, a Igreja Presbiteriana do Norte experimentou uma longa controvérsia sobre a natureza das Escrituras e a alta crítica, ou seja, os novos métodos literários e históricos de investigação da Bíblia, que questionavam conceitos tradicionais de autoria, data e composição dos livros bíblicos. Nós falamos Igreja do Norte, porque a essa época havia nos Estados Unidos duas igrejas presbiterianas, a PCUSA, chamada Igreja do Norte, e a PCUS, chamada Igreja do Sul, que haviam se dividido em 1861 por causa da Guerra da Secessão e a abolição da escravatura nos Estados Unidos. Então, Warfield fazia parte da Igreja do Norte, assim como também Charles Hodge passou a fazer parte da Igreja do Norte. Warfield, em artigos e livros, defendeu o alto conceito das Escrituras adotado pela teologia de Princeton, insistindo que a alternativa seria o desvio para o liberalismo e o relativismo. Curiosamente, tanto Hodge quanto Warfield, que eram teólogos conservadores, não trataram a teoria darwinista da evolução como um problema para a teologia ou como uma ameaça para a ortodoxia, pois consideravam-na um recurso que Deus poderia ter usado na criação. A polêmica em torno dessa questão vai ficar mais acirrada mais adiante, quando os proponentes da inerrância das Escrituras e do criacionismo adotarem posições mais definidas diante da proposta de Darwin e o desenvolvimento do evolucionismo nas décadas seguintes. Quando nós pensamos no fundamentalismo, o início do movimento, ou no início do movimento, esses teólogos calvinistas prepararam, melhorando a frase, esses teólogos de Princeton, eles prepararam o terreno para o fundamentalismo de três maneiras principais: identificando o cristianismo com a doutrina correta, dando ênfase à revelação como verdade objetiva e proposicional, comunicada por uma Bíblia inspirada e inerrante, e oferecendo respostas polêmicas à teologia liberal e aos métodos de alta crítica. Em 1895, aconteceu em Niagara Falls, ou nas Cachoeiras do Niágara, uma conferência proclamando 5 fundamentos da fé cristã. Todavia, considera-se que o movimento propriamente dito teve início em 1910, quando 2 homens de negócio patrocinaram a publicação e ampla distribuição de 12 brochuras com ensaios teológicos escritos por destacados estudiosos protestantes conservadores, sob o título de Os Fundamentos. Aí tem uma fotografia dos 12 volumes originais, e embaixo uma fotografia dessas mesmas brochuras reunidas num livro só e publicado aqui no Brasil pela Ragnus com o título de Os Fundamentos. Essa série foi uma resposta conservadora à teologia liberal e o popular e influente evangelho social daquele livro em seus passos, O que faria Jesus, por exemplo. Ao longo daquela década, vários grupos começaram a elaborar listas de doutrinas consideradas fundamentais para a fé cristã, sendo esse aqui um breve resumo das principais propostas. Alguns propunham listas maiores, outros propunham listas menores. Mas nessas listas incluíam a inerrância da Bíblia, a Trindade, o nascimento virginal de Cristo, a queda da humanidade, a expiação vicária, a ressurreição e a ascensão de Cristo, e até mesmo a crença pré-milenista quanto ao retorno de Cristo. Você vai observar que os fundamentos eram todos relacionados às questões sobrenaturais que a teologia liberal vinha questionando, tentando, como fazia Bultmann, demitizar ou desmitologizar a Escritura, tentando explicar todos os conceitos miraculosos e revelacionais da Escritura de forma mais natural ou naturalista, ignorando o fator sobrenatural da revelação. Então, como já havia afirmado,
Entre as primeiras organizações do movimento estavam a Associação Cristã Mundial dos Fundamentos, foi fundada em 1919 pelo reverendo W.B. Healy, que nasceu em 1861 e morreu em 1947. Aí do lado tem um livro dele, Saved or Lost, Salvos ou Perdidos. E outra associação, a Associação dos Fundamentalistas, fundada no ano seguinte, 1820, pelo pastor batista Curtis Lee Laws. Não achei uma foto dele, achei esse livro, do qual ele é um coautor sobre o Novo Testamento, Pensando através do Novo Testamento, uma obra publicada por 2 autores. Caminhando mais um pouco, então, o teólogo mais erudito e mais conhecido do movimento fundamentalista foi o presbiteriano John Gresham Machen, que nasceu em 1881 e faleceu em 1937. Ele foi aluno de B.B. Warford no seminário de Princeton, no qual mais tarde ele passou a lecionar Novo Testamento de 1906 a 1929. Antes disso, estudou teologia em algumas universidades alemãs, onde conheceu de perto o liberalismo e ganhou o respeito dos liberais quando passou a criticá-los e a refutar os seus ensinamentos. Em virtude de sua posição e qualificações, Machen envolveu-se em várias disputas na defesa da fé reformada histórica. Escreveu um livro muito influente, que é bastante conhecido entre nós, que é o livro Cristianismo e Liberalismo, publicado em 1923, no qual argumentou que a teologia liberal representava não o cristianismo, mas uma religião diferente do cristianismo. No Brasil, ele é publicado pela editora Os Puritanos e recentemente foi feita uma nova edição pela Shed Publicações. Todavia, Machen não se sentia inteiramente à vontade entre os líderes fundamentalistas. Ele não gostava dessa nomenclatura aplicada a ele. E ele fazia isso por não concordar com as suas posições pré-milenistas e anti-evolucionistas. Em 1936, após um processo em que não teve a oportunidade de defesa, Machen foi forçado a sair da sua denominação. 1936 foi quando o liberalismo teológico assumiu a liderança na Universidade de Princeton, e assim todos os teólogos ortodoxos passaram a ser colocados para fora da instituição. O liberalismo sempre faz assim, ele procura tomar primeiro a formação dos pastores, depois a liderança institucional e por fim o movimento missionário. E quem já leu o artigo do reverendo Augusto Nicodemos sobre os liberais, eles são como parasitas, eles não plantam nada e eles destroem ou acabam com aquilo que foi plantado pelas gerações anteriores. As igrejas liberais não crescem, elas vegetam e são parasitas, tentando trazer para o seu meio, convertendo pessoas ortodoxas ao liberalismo. Essa que é a grande verdade. Caminhando mais um pouco, então, e pensando na relação dos fundamentalistas com os evangélicos, quando Machen saiu do seminário de Princeton, ele fundou a Igreja Presbiteriana Ortodoxa, a OPC, a IPB tem relações com essa igreja, e o Seminário Teológico Westminster, em Filadélfia, onde Cornelius Van Til deu aula e também Francis Schaeffer foi professor. Então, pensando na relação do fundamentalismo ou dos fundamentalistas com os evangélicos, inicialmente o fundamentalismo foi uma força cultural política respeitável, com grande potencial para influenciar positivamente o cenário teológico e religioso norte-americano. Lembra que nós estamos pensando no cenário norte-americano. Todavia, em 1925, um episódio trouxe descrédito e humilhação ao movimento, que foi o chamado caso Scopes, ou o julgamento do macaco. John Scopes era um professor de biologia e foi preso sob a alegação de ensinar o evolucionismo, o que era contrário às leis do seu estado, o Tennessee.
A União Americana de Direitos Civis contratou para defendê-lo um famoso advogado criminalista de Chicago, o agnóstico Clarence Darrow. Atuou como promotor de acusação o político populista de Nebraska e ex-candidato à presidência William Jennings Bryan, de 65 anos. Bryan era um líder emergente dentro do fundamentalismo. Embora Scopes tenha sido condenado, a atuação decepcionante de Bryan, aliada à cobertura sensacionalista da imprensa, deu aos fundamentalistas uma imagem de tolos obscurantistas em total descompasso com a era moderna. 5 dias após o julgamento, Bryan morreu em desonra e mais tarde as leis anti-evolucionistas foram revogadas no Tennessee. Nesse slide seguinte, eu coletei algumas imagens do caso do julgamento do macaco. Aqui tem uma foto do John Scopes, no meio do Clarence Darrow, e à direita William Jennings Bryan. Em cima, uma tomada ou um flash do debate do julgamento, e embaixo uma fotografia das campanhas contra o evolucionismo na época do caso Scopes. Esse caso ficou muito famoso e ele é usado como a base para o ensino a respeito da separação plena entre igreja e Estado nos Estados Unidos. Então, estudar esse caso é interessante. Recentemente eu eu assisti a um filme sobre o caso, que é muito superficial e você quase não entende muito bem o que está acontecendo na narrativa, na forma como o roteiro foi preparado. Andando mais um pouco, então, nos anos seguintes, agravou-se a polarização entre fundamentalistas moderados e fundamentalistas radicais. Neste último grupo, líderes como John R. Rice, Bob Jones e Cal McIntyre, essa foto que está em cima no nosso PowerPoint é do Cal McIntyre, numa das revistas da época, esses insistiram na chamada prática da separação bíblica. O que a separação bíblica preconizava? Eles se recusavam a conviver com cristãos conservadores que cooperassem com não fundamentalistas. O rompimento definitivo entre os dois grupos ocorreu em 1941, quando McIntyre criou o Concílio Americano de Igrejas Cristãs, o CAIC. E no ano seguinte, os moderados fundaram a Associação Nacional dos Evangélicos, sob a liderança de um pastor congregacional de Boston, chamado Harold John Ockenga. Aqui tem o Ockenga, ele vai trazer à luz a criação do chamado evangelicalismo, e mais tarde ele vai propor o neo-evangelicalismo. Essa associação passou a incluir um grande segmento do protestantismo conservador norte-americano, composto de reformados, batistas e pentecostais, e um dos seus líderes mais conhecidos foi o evangelista Billy Graham, que nasceu em 1919 e faleceu recentemente em 2018. Outro nome muito conhecido que estava ligado ao movimento de Ockenga é o reverendo John Stott e a sua capacidade de tentar reunir em congressos a liderança evangelical ao redor do mundo. Nós não somos conhecidos mais como evangélicos, mas desde a época da controvérsia modernista fundamentalista, os evangelicais é que faziam frente aos chamados fundamentalistas. Depois, no final da década de 70, início da década de 80, Ockenga, John Stott, Billy Graham e mais alguns outros renomados teólogos norte-americanos propuseram a criação do neo-evangelicalismo, com uma forte pregação da inerrância das escrituras, mas com uma abertura ao diálogo com os que não fossem conservadores como os liberais. A ideia era tentar trazer de volta para a ortodoxia o movimento liberal.
Os fundamentalistas criticam severamente os evangelicais e os neoevangelicais, dizendo que a teologia e a política eclesiástica dos neoevangelicais é uma política de capitulação, ou seja, de rendição frente ao liberalismo teológico. Eles dizem, e eu tenho um artigo de um fundamentalista contemporâneo, dizendo que os neoevangelicais nunca trouxeram ninguém de volta para a ortodoxia, pelo contrário, eles só foram perdendo também as suas instituições para o liberalismo teológico. E o exemplo mais recente citado é o Seminário Teológico de Fuller, em Pasadena, que era um dos redutos da ortodoxia até 1964, quando o grupo do movimento progressista dentro da igreja tomou conta, e então o Fuller hoje é um dos redutos do chamado pluralismo teológico, que é liberal do mesmo jeito dos outros. O pluralismo diz que nós devemos estudar de tudo. Então, dentro de uma mesma faculdade tem que ter liberais, conservadores, fundamentalistas, gente de toda a estirpe, para que você possa tomar a sua decisão. O fato é que essas faculdades têm se tornado cada vez mais liberais e os conservadores não têm tido voz nem vez, e em vez de serem contratados como professores, eles são demitidos por causa do seu compromisso com a inerrância das escrituras sagradas. Então, nas décadas subsequentes, a ala ultraconservadora, única que continuou a denominar-se fundamentalista, acabou isolando-se e ficando na defensiva à medida que promovia campanhas contra o evolucionismo, o comunismo, o ecumenismo e a favor do dispensacionalismo. Hoje, o movimento fundamentalista protestante está muito mais relacionado ao dispensacionalismo do que, por exemplo, a teologia reformada ou até mesmo os pré-milenistas históricos. Do ponto de vista teológico, as características marcantes do fundamentalismo estrito são as seguintes: a ênfase na inspiração verbal e na inerrância das escrituras, aliada a uma hermenêutica fortemente literal. A oposição militante e intensa à teologia liberal em todas as suas formas. E a identificação do cristianismo autêntico com um sistema ortodoxo de doutrinas. O legado do movimento se traduz em muitas igrejas, ministérios, bem como editoras, livrarias, colégios, institutos bíblicos, tanto nos Estados Unidos quanto em outros países. Todavia, boa parte ou a maior parte dos evangélicos ou dos evangelicais preferem ser conhecidos como conservadores e não como fundamentalistas, revelando maior afinidade com o início do movimento fundamentalista e com personagens como John Gresham Machen, e não com McIntyre e a sua patota. Bom, esse é o que nós tínhamos para falar sobre o fundamentalismo. Se você que tem lido o livro do reverendo Alderi, que é leitura obrigatória da nossa matéria, você vê no final do texto a sua bibliografia e algumas propostas de leitura para você complementar o estudo. Que Deus te abençoe e até a próxima aula. Amém.